Irmãos, esse texto da Escritura é um texto fabuloso. Fabuloso pelo registro que ele nos traz. O registro da demonstração da mais pura misericórdia que só pode ser encontrada em Deus. É um texto maravilhoso porque nos mostra que isso tudo ocorre porque Deus age usando a ferramenta certa e eficaz para que a sua misericórdia possa ser experimentada, a sua palavra. A grande verdade, queridos, é que eu e você, servos de Deus, a igreja do Senhor Jesus, corremos um risco muito grande, apesar de amados de Deus, apesar de experimentar tantas coisas fantásticas desse amor, nós corremos o risco de, através de algum comportamento errado, através de alguma atitude inadequada, negarmos o quanto Deus nos ama e o quanto nós precisamos dele e da sua providência. Na pastoral que, na verdade, na devocional da família que eu escrevi exatamente em cima desse texto. E eu usei uma frase ali que eu ouço muito comumente. As pessoas dizerem, afinal de contas, isso ocorre porque nós ainda somos pecadores, né? Isso é muito comum acontecer na mente da gente. E muitas vezes expressamos. Sim, em alguns momentos nós erramos, nós desviamos, é porque ainda somos pecadores, e é verdade. Mas o que Deus deseja de nós? Não é assim que Deus trata a quebra da aliança santa que Ele fez conosco, na sua relação com o seu povo. Deus, em sua justiça, a Bíblia diz que Ele sempre traz consequências de juízo quando nós quebramos a aliança. E Ele não deixa de agir assim. Mas a mesma Escritura nos mostra que Deus é um Deus de misericórdia. E é um Deus que traz oportunidade de arrependimento e consequente graça e resgate e restauração do homem. E quando nós lemos a Bíblia, vemos que isso é a mais pura verdade. Aqui nesse texto de Reis, 2 Reis, capítulo 23, nós vemos Deus providenciando o resgate do seu povo que havia se desviado. E o que a gente pode perceber nesse texto é que o desvio não tinha sido um desviozinho, um atozinho de mentira, ou uma pequena sonegação de imposto, ou algumas coisinhas dessa natureza. O que o texto nos mostra é que o povo havia se desviado de Deus de maneira cruel. Algo terrível eles haviam feito. O relato que nós encontramos no capítulo 23, quando Josias resolve, movido pela palavra de Deus, tirar as coisas erradas do meio do povo, os seus ídolos, vocês viram quantas coisas? Coisas essas que foram colocadas por líderes, que foram seguidos por um povo cego diante de líderes cegos. Isso era terrível demais. Mas em meio a toda essa obstinada atitude de rebeldia, atitude de negligência, atitude de agressão ao Deus Santo, é o pacto amoroso de Deus que nos salva, Deus demonstra que Ele continua sendo Deus, e que Ele é um Deus que trata um povo obstinado nos seus erros. Josias teve o seu coração inclinado por Deus a buscar o Senhor e a buscar a graça do Senhor. Ele, através da palavra de Deus que fora encontrada no meio da reforma do templo, e eu fico imaginando um templo que havia permanecido para as moscas, para as baratas, para as aranhas, para os despojos, ao ponto do elemento central do culto, que era a palavra de Deus, havia se perdido no meio de tanta coisa ruim, tanta porcaria guardada. Desculpe a expressão. Eles se preocuparam com tantas outras coisas que eles esqueceram do centro do templo, a palavra de Deus.
Eles não cultuavam mais, eles não adoravam mais, eles não liam mais, eles estavam preocupados com seus próprios deuses. E quando Ilquias, conduzindo a reforma do templo, acha no meio dos escombros a palavra de Deus e traz para o rei, aquilo fez algo fantástico no seu coração, comovendo Josias ao ponto de convocar Josias às suas lideranças e o povo para lerem juntos a palavra da aliança de Deus. Ele teve uma atitude pessoal diante da palavra do Senhor e conduziu o povo a ter a mesma atitude. As atitudes de Josias, elas demonstram um arrependimento e um retorno a Deus e a sua verdade, que nós precisamos entender nos seus detalhes. E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero compartilhar com os irmãos sobre o renovar da aliança com o Senhor. O renovar da aliança que precisa ser feita na nossa vida sempre, mas principalmente em momentos terríveis da nossa vida, quando nós nos acostumamos a viver longe da verdade de Deus e do Deus da verdade. Quando nós nos acostumamos com os erros, com os pecados, com as idolatrias, ao ponto de nos sentirmos à vontade com tudo isso. Como se a verdade de Deus não fosse poderosa. A primeira coisa que nós vemos no texto, que tem a ver com o renovo da aliança com Deus, é o fato de Josias aqui reafirmar sua aliança com Deus, porque ele foi convencido pelo próprio Deus. Primeiro, Josias reafirmou a sua aliança com Deus e junto com ele, todos fizeram a mesma coisa. Se nós olharmos o verso de número 3, o texto diz que o rei se pôs em pé junto à coluna, aquele lugar central, e refez a aliança ante o Senhor, fez a aliança com o Senhor, para seguir ao Senhor, para guardar os seus mandamentos, para guardar os testemunhos, para guardar os estatutos, e não de qualquer forma, diz o texto, de todo o coração, de toda a alma, não de maneira parcial, mas uma aliança sendo tratada novamente com empenho, com dedicação, com responsabilidade, não uma atitude parcial, não aquele negócio de final de culto que diz e fala: Senhor, me ajuda a viver isso. Não é esse tipo de atitude que nós encontramos em Josias. Um jovem rei, o seu pai havia sido um rei ruim, havia feito coisas ruins, havia colocado postes ídolos, havia feito o povo se curvar diante desses deuses, e esse menino de 8 anos assumiu o reinado, e no desenvolvimento do seu reinado, ele teve o seu coração conduzido a tratar a relação dele com Deus, do povo de Deus com o Deus, e Deus conduzindo-o levou à verdade, e essa tratou seu coração, e ele fez um compromisso com Deus, e a Escritura registra que ele fez um compromisso de novo com Deus, um pacto, mas de todo o coração, e com toda a alma. Vocês se lembram que quando Deus nos manda amá-lo, Ele manda que nós o amemos com todas as forças, com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. E o texto diz, cumprindo as palavras dessa aliança que estavam escritas naquele livro, e o final do verso 3 diz: e todo o povo que ouviu estas palavras dele, anuiu, aceitou esta aliança. É muito importante, irmãos, nós entendermos que uma aliança eterna de Deus com o seu povo já havia sido estabelecida entre Deus e o seu povo desde a eternidade. E Deus, em alguns momentos, já havia deixado claro isso ao seu povo. Quando Deus fez Adão, a primeira coisa que Deus fez é: eu estou cuidando de você, meu querido. Você pode comer, você pode se regalar, você pode todo dia ter relacionamento comigo, conversar comigo, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não coma não.
Nós temos um pacto. Enquanto você for obediente a mim, vai dar tudo certo. Mas se um dia você comer, você certamente vai morrer. Isso é pacto. E quebrou-se o pacto. E as consequências vieram. E o mal começou a crescer, e foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Mas no meio daquele mundo de gente que desobedecia a Deus e fazia coisas terríveis, Deus ficou desgostoso. E Deus resolveu, vou acabar com tudo. Mas lembra, Deus é justo, mas Ele também é misericordioso. E Ele viu ali um homem chamado Noé. E Deus diz, olha, esse eu vou salvar. E salvou. E depois você pega Gênesis capítulo 9, verso 1 ao verso 7, você vê Deus de novo, fazendo a mesma aliança. E vocês se lembram da história. Aquela família ficou viva. E começou a população crescer novamente. E a ordem de Deus no verso 1 é: abençoou Deus a Noé e seus filhos. Ele diz, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Vocês já ouviram isso alguma vez? Já, né? Com Adão. Mas a ordem voltou a existir, porque voltou a estaca zero. Mas Deus faz um pacto. E o povo voltou a agir de maneira inadequada. E se corrompeu. E criou ídolos. E havia um homem que tinha os seus filhos, e todos eles também adoravam a ídolos, mas entre eles havia um chamado Abraão. E Deus resolveu fazer um pacto com aquele homem. Porque Deus tinha um pacto eterno que tinha que existir e que tinha que continuar. E Ele escolhe aquele homem e faz uma aliança com aquele homem. A mesma aliança. E através de ti eu ainda vou abençoar todas as nações na terra. Isso era fundamental, irmãos, para o empenho em todo o restante da vida daquelas pessoas. E o é também para nós. O que estava acontecendo ali naquele texto, irmãos, era o ato do resgate de Deus, porque é exatamente assim que Deus resgata vidas. Deus não resgata vidas porque essas vidas são vidas preciosas em si mesmas, mas é porque Deus as faz preciosas por amor dele mesmo a estas vidas. Ele as torna preciosas. Ele é quem resolve amá-las. Ele é quem resolve no meio da massa caída, do meio daqueles que adoram a ídolos, daqueles que são obstinados nos seus pecados, e que nenhum pode bater no peito e dizer, eu sou melhor do que o outro, e é no meio desses que ele olha com carinho e diz, esse eu vou trazer para mim. E foi exatamente assim que Deus tratou a Josias. 8 anos de idade, com exemplo de um pai terrível, de um avô terrível, de uma herança terrível. Não havia exemplo, não havia história, não havia modelo, havia esquecimento, havia tristeza, desesperança. Mas havia um Deus que continuava sendo Deus. Queridos, nós só podemos ter aliança com Deus porque Deus toca no nosso coração, e Ele, para tocar o nosso coração, Ele usa a sua verdade, a sua palavra, que nos mostra quem Ele é e como Ele nos ama, porque ali está revelado como Ele nos salva, como Ele providencia para nós todo o resgate que nós precisamos. Não existe outro caminho. Se por algum motivo você entrou nessa igreja hoje para ouvir o Evangelho, eu quero te dizer que você está ouvindo a única coisa que pode abrir o seu entendimento e que pode levar você a conhecer a Deus de maneira íntima e pessoal e ser salvo para a vida eterna. Porque esse Evangelho fala de Jesus, fala do Salvador, fala daquele que ama, daquele que intervém na alma, e daquele que poderosamente nos dá condição de fazer um pacto com Ele.
Josias fez um pacto com Deus, e o povo diz: nós estamos contigo e não abrimos. Nós também fazemos. Deus colocou a palavra dele eficaz no coração daquelas pessoas. Nós temos uma confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, do meados do século 17, e ele trata da doutrina desse pacto, dessa aliança, e ela diz assim: tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que embora as criaturas racionais lhe devam obediência como seu Criador, nunca poderiam fruir nada dele, como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual agradou-lhe expressar por meio de um pacto. Deus deu a Josias entendimento que Deus era um Deus pactual, e ele resolveu: Senhor, então, eu quero esse pacto com a minha vida. Não existe nada, irmãos, que possa promover paz no ser humano, além de uma relação frutífera com seu Criador. Não existe. Só essa relação com Deus. Deus nos ligou, Deus se ligou ao homem, na medida em que ele resolveu conceder vida e amor ao homem, e faz isso hoje assim. Nós devemos nos lembrar que a Escritura é um instrumento onde Deus e suas promessas são conhecidas, como também é a orientação para que nós possamos experimentar de todas as verdades, através de uma expectativa gostosa e de uma expectativa frutífera. Esperar no Senhor é uma atitude de servo submisso, que leva a piedade e transformação. A dependência do cristão, ela é demonstrada através da obediência ativa à vontade de Deus, que é revelada na Bíblia. Enquanto nós esperamos e desfrutamos da comunhão e favor de Deus, nós aprendemos que é gratificante servir e depender do único e verdadeiro Deus e da sua aliança que nos edifica. A primeira coisa que aconteceu como transformação na vida de Josias e na vida daquele povo, foi Deus colocar para eles o entendimento de que eram pecadores, e que eles tinham que assumir um compromisso com Deus. Segunda coisa, Josias primeiro fez um pacto com Deus. Segundo, Josias determinou que todas as expressões de idolatria fossem retiradas imediatamente do meio deles. Tudo que não provém de Deus, que contraria a palavra do Deus vivo, aquele que fala na verdade, tem que ser tirado do nosso meio. Sabe o que é idolatria, irmãos? Idolatria, ela aponta para a adoração a deuses falsos, que escravizam e matam seus adoradores, que cega os seus adoradores. Do verso 4 ao verso 20 desse texto, depois na parte final do capítulo 23, o que nós encontramos é o registro dos atos que Josias determinou que existisse no seu reino. Atos quais? O ato de retirar do meio deles toda a expressão de idolatria. Eu fico assustado com esse texto, porque esse povo aqui, irmãos, era o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Imagine só se nós começássemos a colocar aqui dentro ídolos, na porta da igreja, do lado direito, do outro lado, do lado esquerdo, colocar postes de ídolos, que nós reverenciaríamos na entrada antes de entrar aqui, e colocaríamos esses ídolos nos cantos, nas paredes, e fizéssemos buracos para esses ídolos ficarem ali, e durante os cultos as pessoas iam lá para passar a mão, para beijar, para pedir bênção. Era essas coisas que estavam acontecendo no meio daquele povo.
É o que causa uma sensação ruim em nós só de pensar. Quando você vai lendo o texto, é exatamente isso. Havia alguns lugares de adoração em Jerusalém e alguns outros lugares e cidades importantes naquela região da Judéia, que tinha muitos desses ídolos colocados por sacerdotes, que viviam da arrecadação, da adoração desses ídolos. E eles eram sacerdotes, entre aspas, do Deus vivo. Mentira! Que erigiam seus cultos dizendo, não, é o Deus, venham, faziam coisas loucas. É tão distante de nós tudo isso, não é? É nada, está cheio disso por aí. Vocês lembram de Êxodo capítulo 20? Qual é o primeiro mandamento que nós encontramos? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. E aí a palavra é Deus zeloso, que visito a iniquidade do pai nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O que havia sido abolido da lei de Deus? Nada. Muito provavelmente, quando Josias leu esse texto diante do povo, eles devem ter tremido por dentro e terem dito, que loucura, nós ficamos loucos. A adoração a deuses falsos aponta para um desvio das alianças e promessas do Deus verdadeiro, irmãos. O maior desafio da vida cristã é manter-se fiel ao primeiro mandamento bíblico. Nossa principal tarefa como crentes é verificar que nada, nenhum Deus, nenhuma pessoa, nenhum objeto, nenhuma tarefa, nenhum dever, nenhum prazer esteja na frente de Deus em nossas prioridades, nos nossos planos, no nosso afeto, na nossa religião, na nossa adoração, na nossa dependência. A igreja de Éfeso foi advertida porque estava abandonando o primeiro amor. Carta de Apocalipse, capítulo 2, verso 4. Eu fico pensando, o que são ídolos? São imagens. Mas o que são imagens? É mais do que imagem. A gente encontra na Escritura alguns ídolos que Deus rechaça. Em Mateus capítulo 6, verso 24 diz, ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Olha aí um Deus. A cobiça pode ser o nosso Deus, que nos leva a trabalhar de maneira desenfreada, a desprezar um bocado de coisa. Em Colossenses capítulo 3 diz, fazeis pois morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, diz o texto, que é a idolatria. A vaidade pode ser idolatria. Eu estava vendo uma reportagem, eu não sabia se eu chorava ou ria, de um pessoal que faz N plásticas para parecer uns bonecos. Vocês viram aquilo? Tanto meninas quanto meninos. Achei aquilo muito estranho. Vaidade de querer ser como um boneco e não algo real. E coloca o seu corpo em risco. Vaidade. Olha só o que diz Jeremias capítulo 2, verso 5, assim diz o Senhor, que injustiça acharam vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos, e se tornando nulos neles mesmos. Salmo 135, os ídolos das nações são prata e ouro, prata das mãos dos homens,
têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Como eles se tornam os que fazem e todos os que nele confiam. De repente nós não fazemos imagenzinha para colocar aqui na frente, nem na frente da igreja, mas nós criamos e produzimos muitos ídolos. Irmãos, ter pacto com Deus e renovar pacto com Deus tem a ver com chegar diante de Deus e dizer: Senhor, eu reconheço que errei, eu estou refazendo o pacto com o Senhor e estou demonstrando claramente que eu estou fazendo esse pacto, que estou lançando fora tudo aquilo que não tem a ver com a verdadeira vida e intimidade contigo. Cuidado com Satanás, viu? Mestre da mentira, que torna atraente o pecado e a idolatria. O enganador, que está nesse negócio de enganar há mais de 6.000 anos. Tem tido tempo e motivação para refinar seus métodos. Muitos métodos. Ele sabe o quanto as imagens e ídolos são poderosos e cativantes, e que causa queda na vida dos homens. Os falsos deuses podem desviar homens, mulheres, crianças, adolescentes do Deus vivo, a fim de correr atrás de ilusões vazias. Mas Deus também está nesse negócio há mais tempo. Só que a imagem de Deus trabalha. A graça e o poder de Deus age nas nossas vidas para nos tornar verdadeiros servos. Paulo diz que nós não devemos ser moldados pelo mundo. Muito pelo contrário. Ele diz que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Eu sou Deus, diz o Senhor, e sou Deus zeloso, e não podemos nos esquecer disso. Então, para que possamos fazer ou refazer aliança com Deus e viver em novidade de vida com Deus, irmãos, nós precisamos lançar fora os ídolos da nossa vida. E por último, Josias resgatou o culto e a alegria na presença de Deus. Se você der uma olhada no verso 21 ao verso 22, diz o texto que ele deu ordem ao povo dizendo: celebrem a Páscoa ao Senhor, porque está escrito no livro da aliança que tem que fazer isso. Vocês se lembram qual que é o significado da festa Páscoa? A festa Páscoa é a libertação, é a festa da vitória sobre a vitória, que agora no calendário cristão significa a vitória sobre o maior dos inimigos, que é a morte, é a ressurreição de Cristo, e se Ele vive, nós também vivemos. Mas aquela Páscoa aponta exatamente para o sacrifício de Jesus, e para a ressurreição de Jesus Cristo. E o que ele está dizendo agora, irmãos, nós temos motivo para festejar, mas a verdadeira festa, a festa do povo de Deus, a festa que adora a Deus, que se alegra no Senhor, que se submete ao Senhor, que depende do Senhor e que faz tudo segundo o desejo do Senhor. E sabe por que ele estava fazendo isso? Diz o texto no verso 22, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram Israel. Irmãos, eles pararam de fazer a principal festa do calendário judaico. A festa da alegria, da libertação, da salvação. É como se eles estivessem esquecidos de que Deus era o Salvador. Se você um segundo sequer, meu querido, deixar
de se lembrar que a sua alegria é Cristo, você é o pior indivíduo sobre a face da terra. A Bíblia diz que se Jesus não ressuscitou, nós somos os mais infelizes dos homens. O que estava sendo resgatado ali, irmãos, era a adoração como ela deve ser a Deus, pela vitória que Ele nos dá. Quando nós fazemos pacto com Deus, queridos, quando nós lançamos fora aquelas coisas que não são de Deus, Deus torna o nosso coração alegria. Nós nos sentimos reconciliados e sentimos paz. E nós temos vontade de adorar em festa. Levantar as mãos na presença do Senhor, levantar a minha voz para dizer louvado seja o Senhor, levantar o meu espírito na presença do Senhor, regozijar-me na presença do Senhor, deixa de ser uma coisa para alguns momentos e passa a ser algo para toda a vida. Aquele povo havia se esquecido da salvação, por isso não festejavam mais a salvação. A instituição da Páscoa traz-nos uma tipificação daquilo que seria providenciado por Deus para a reconciliação que era Jesus. E nós também adoramos a Deus por causa de Cristo e a salvação, mas porque Ele nos libertou e porque nós somos nova criatura. A verdadeira adoração é fruto da vida de um homem transformado, que expressa sua alegria e agradecimento ao Senhor, que é digno de receber o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, amém. Apocalipse capítulo 5, verso 13. É o reconhecimento de que Deus é o Deus que nos abençoa, que leva o apóstolo Paulo a dizer: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Irmãos, essas palavras do apóstolo Paulo na introdução da carta aos Efésios é palavra de adoração. Não é palavrinha simplesmente cheia de teologia, apesar de estar cheio de teologia. Mas ele está falando de uma coisa verdadeira, profunda. E ele está dizendo: bendito, glorioso, maravilhoso é o Deus, que é o Pai do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. E ele vai mostrar para eles o que ele fala nesse prólogo, quando ele diz: aquele que nos tem abençoado, por isso ele é bendito, não com qualquer coisa, mas com toda sorte de bênção espiritual. Não é pouca coisa. Por isso, bendito seja Deus. Abre comigo em 1 Pedro, deixa aberto aí atrás. Capítulo 1, verso 3. Olha só as palavras de Pedro, quando ele está escrevendo uma carta para uma igreja que vivia perseguida, sofrida, angustiada, mas igreja. Pedro diz, verso 3 do capítulo 1, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E ele continua dizendo, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, vocês que sois guardados pelo poder de Deus, e vai por aí fora. Bendito Deus e Pai. Irmãos, quando nós temos noção da aliança que a Escritura nos traz, e pelo poder do próprio Deus que nós cremos, nós santificamos a nossa vida e lançamos fora todos os ídolos, nós nos tornamos verdadeiros adoradores.
e intensos adoradores. Nós não nos tornamos adoradores por outras formas, nem por outros mecanismos, mas por esse mecanismo. Esse evento da história do povo de Deus nos desafia a uma avaliação e uma atitude para com a nossa própria vida e diante desse Deus. Mais do que isso, nos leva a fazer esse ato em todas as áreas da nossa vida. Precisamos entender que viver segundo a graça de Deus é viver segundo aquele que promove e sustenta tudo. E que as suas promessas, dadas àqueles que Ele ama, são promessas de aliança. E Ele cumpre. Nós devemos viver e ensinar essas verdades dentro dos nossos lares, dentro da igreja, andando por todo lugar, para que o prazer e a alegria venham como consequências da graça eficaz de Deus na vida de um povo fiel, arrependido e dedicado a Deus e dedicado à palavra de Deus. Se você está buscando alegria no seu trabalho, no seu dinheiro, na sua fama, na sua tranquilidade, na sua televisão de 60 polegadas, na Copa do Mundo daqui a 11 dias, na sua aposentadoria, na sua saúde, na sua família, tudo passa, tudo acaba, tudo estraga, tudo morre. Mas Deus não. Sua palavra não. Sua verdade não acaba. E a vida que Ele nos dá é eterna. Por isso que a alegria do cristão verdadeiro, ela não tem fim. Que Deus, na sua graça, nos ajude a compreender isso, para a glória dEle e para o nosso bem. Vamos orar.